1 Coríntios 11, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 3. É primeira carta aos Coríntios, 11, versículo 1 e o versículo 3. Está dizendo assim na palavra do Senhor: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O versículo 3 diz: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Vou ler de novo, vocês podem acompanhar. Paulo, que escreveu essa carta, está escrito então no versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Versículo 3: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Senhor, a tua palavra é viva, que o Senhor fale aqui neste lugar, e que nós venhamos ser transformados e moldados por esta palavra. Depois eu vou percorrer também lá em Efésios 5, de 22 a 29, que diz em outra linguagem a mesma coisa que contém neste versículo. O que eu quero perguntar aqui para vocês: quem é aqui que é comerciante, empresário, tem uma loja, ou pessoa que está em casa e contrata colaboradores, precisam de pessoas para trabalhar com você? Então um pouquinho, gente. Renato, você pode levantar a mão, você também. Poli também, você também. Só isso mesmo? Glória a Deus. Quem aqui tem alguém que ajuda em casa, colaboradora, uma secretária do lar? Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Tá difícil encontrar gente? Esses dias eu fui fazer uma proposta para uma pessoa, eu falei assim: ô fulana, vamos fazer isso? Ela virou para mim e falou assim: eu não, porque achar colaborador é muito difícil, achar gente para trabalhar é muito difícil. Só que a taxa de desemprego está onde? No teto. Tem 4 meses que eu procuro uma pessoa para trabalhar na minha casa, para limpar a casa e me ajudar a cuidar da Helena, e eu não acho. Tem 4 meses, se alguém souber, vocês me indiquem aí. É uma demanda absurda que a gente precisa, e às vezes quando a gente acha a pessoa, ela dura pouco tempo com a gente, vocês concordam? Por que que é isso? O que é fundamental para a gente ter uma pessoa para nos ajudar? Seja do nosso lado, como colaborador direto da nossa casa, na nossa empresa, no nosso comércio. O que é fundamental? Não estou escutando. Nossa, a Amadinha falou a palavra. Confiança. A pessoa pode ter um currículo de MBA assim de 30 anos. Se tiver no currículo dela assim, ó, roubou a empresa, você contrata? Não. Confiança, independente das habilidades, é um ponto fundamental para nós termos pessoas do nosso lado. Vocês concordam comigo? Confiança é o ponto-chave. Nós precisamos de confiança, não só no caráter, mas talvez assim, a pessoa não roubou, mas tipo assim, você vai lá e passa para a pessoa o descritivo de cargo dela. Fulano, você vai trabalhar na minha empresa, você vai fazer isso. Você precisa ter confiança nela que pelo menos aquilo ali ela vai cumprir. Estou errada? Estou certa. Então a gente tem que ter confiança no caráter, uma pessoa correta, de boa índole. A gente tem que ter confiança no trabalho dela, que ela vai exercer as funções, que ela vai ser produtiva naquilo que ela foi contratada. A pessoa, ela precisa ser confiável para que nós descansemos o nosso coração nela. Se você pedir, por exemplo, assim para mim, eu estou trabalhando na sua empresa, você fala assim: olha, Lu, você vai arrumar essa arara aqui de roupas, essa daqui e isso aqui. Aí no final do dia eu vou ali, no final do dia eu volto para a gente fechar a loja. Aí você chega no final do dia, eu não fiz nada, ou eu fiz tudo pela metade. Seu nível de confiança em mim vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Aí se eu repetir isso outras e outras vezes, como que vai ficar o seu nível de confiança em mim? Por mais que eu fale para você assim, pode ir, no final vai estar tudo pronto, seu nível de confiança em mim vai estar onde? No chão. E aí eu quero perguntar outra coisa para vocês: e a política? A gente quer o que na política? Pessoas de confiança, aquele que promete e cumpre, ou pelo menos que não roube muito a gente, não é mesmo?
Porque é tão triste, porque eu conversando um dia com uma pessoa, ela virou e falou assim: ô Lu, deixa eu te explicar uma coisa. Uma pessoa, né, que entende bem nas coisas de política, bem próxima a tudo, na verdade ela é ligada diretamente, né? E ela falou assim: ô Lu, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe esse negócio de não roubar. O negócio é roubar pouco. Eu fiquei assustada. Eu falei assim: roubar pouco? É porque você não tem cabeça para entender como que é lá dentro. Eu falei assim: eu não quero nem ter. Então a gente tem que escolher um governante, não é nem que não rouba, não, é que rouba pouco. Nos falta pessoas confiáveis. Quem concorda comigo que no mundo falta pessoas confiáveis, levanta a mão. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de confiança? Porque se todo mundo que estiver aqui for de confiança, grande parte dos nossos problemas já estão eliminados. Porque eu vou começar a orar, meu filho, porque Jesus tem que te levantar como presidente. Se você me falar que é de confiança, você pode ter o governo do país nas suas mãos, e você não vai errar nem para a direita nem para a esquerda. Minha filha, eu pago um preço de jejum de 40 dias pela sua vida, até você chegar lá em cima. Você é uma pessoa de confiança? Tudo que você fala, 100% das suas palavras são verdades absolutas? 100% das suas intenções cumprem princípios? As suas atitudes condizem 100%, mesmo quando ninguém está vendo, com uma pessoa de confiança? O meu pai, gente, ele é um senhor de 70 anos. Meu pai e minha mãe vão fazer 50 anos de casado agora, dia 21 de julho. O meu pai é daquele homem que, se pega na mão, vale mais do que a assinatura no cartório. Meu pai até hoje faz aqueles negócios de boi, não tem carreta de boi, que é uns bons dinheiros, como se dizem, na fala. Eu falo assim: ô pai, cadê? Onde que o senhor anotou? Está no caderninho lá na loja. E ele enfia o caderninho na gaveta. Eu falo: sangue de Jesus tem poder, pai. E se a pessoa, não, palavra é palavra. Eu falei assim: que o senhor guarde mesmo, né? Que o Senhor te guarde mesmo nesse mundo de hoje, que esse negócio da palavra é palavra. Se até casamento hoje está tendo que ter acordo, que se você me trair, você perde, que se eu te trair, você perde. Meu pai estava me contando uma história de um moço lá, parente dele, de fora, que é um moço que tem muito dinheiro mesmo. Eu acho que ele está no 4º casamento dele, 3º ou 4º casamento, e ele tem um contrato de infidelidade, de fidelidade. Se a mulher, porque ela é mais nova que ele, trair ele, ela tem que pagar uma multa para ele. Perde não sei o que lá da cidadania que vem dele, um monte de coisa. Se ele trair ela, tipo assim, ela fica muito milionária. Eu brinquei com ela assim uma vez: minha filha, esse homem, ó, eu brinquei com ela assim: faz alguma coisa aí que você vai ficar milionário, ó, vai servir a Jesus e vai embora curtir sua vida. Ela morreu de rir. Mas é um contrato mesmo. Não é só ir lá no civil mais e casar, não, gente, vir na igreja e casar. Agora, para você ser fiel a uma pessoa, você tem que ter contrato. Será que nós somos pessoas de confiança? E aí eu quero te perguntar uma coisa: quem aqui já brincou naquela brincadeira siga o mestre? Eu já. Será que se hoje nosso Senhor nos colocasse em um local muito alto, eu estou falando no Brasil, sem que nós soubéssemos, mas todas as outras pessoas teriam um comando, sem que nós soubéssemos, e falasse assim: ó, vocês vão seguir aquela pessoa, só que a pessoa que foi colocada não sabe que ela está sendo seguida não, mas o restante do mundo sabe, de brincar de siga o mestre. O que seria do Brasil quando as pessoas começassem a te seguir? O que seria da sua família se todo mundo começasse a te seguir?
O que seria do seu marido se ele tivesse as atitudes que você tem? O que seria da sua esposa se ela brincasse de sigo mestre? O que seria dos seus filhos homens se eles brincassem de sigo mestre com você? Paulo, com muita autoridade aqui no versículo 1, ele fala assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha um mestre, que é o maior de todos os mestres, para ele seguir. Apesar dele ter convicção disso, ele diz uma coisa que talvez um a cada 1000 homens poderia dizer: me imita. Seja meu imitador. Seja meu imitador. Pode copiar tudo aqui da minha vida. Pode copiar a forma que eu vivo na sociedade, a forma que eu trato minha esposa, meus filhos, como eu sou no meu ministério, como eu sou na igreja, como eu sou na minha empresa, como eu sou quando ninguém está me vendo. Pode me imitar. Você poderia falar isso? Paulo pode. E ele falou. Porque ele sabia quem ele estava imitando. Ele sabia que a vida dele não pertencia a ele. Paulo tinha convicção de que ele não andava pelas próprias vontades, pelos próprios prazeres, pelas próprias convicções, e ele tinha muitas convicções. Você entende que Paulo era um homem superdotado de conhecimento? Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós temos convicções próprias. Vocês concordam com isso? Só que Paulo, ele simplesmente abre mão disso tudo para quê? Eu quero viver em Cristo. Não interessa o que eu soube da minha vida até hoje. Hoje eu sou um imitador de Cristo. Interessa o que ele faz: brincar de siga um mestre com Jesus. É isso que Paulo está fazendo aqui. E ele é tão ousado e fala assim: como eu sei a quem eu sigo, vocês podem me seguir também, porque não sou eu que estou garantindo uma vida perfeita. Quem eu sigo é que garante. O fio da meada não sou eu sou só o meio. A ponta, quem conduz é Jesus Cristo. Quem puxa esse gancho de ser imitador é o Senhor. Nesse versículo 1, gente, na verdade, esse versículo 1, ele é o término do capítulo 10. Então foi só na hora da divisão ali. Ele está terminando o que está falando no capítulo 10. E o capítulo 10, essa última parte dele, Paulo está falando da liberdade que foi dada à igreja, o privilégio da liberdade de ser cristão. Só que junto com essa liberdade nós temos muitas responsabilidades. Então Paulo ali vai tratando de alguns problemas, estava falando disso, do privilégio que é ter a liberdade em Cristo, mas que também isso ia requerer de nós, quanto mais liberdade, mais responsabilidade. E aí, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 2, no capítulo 11, ele transiciona para alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, por conta dessa liberdade que foi dada. E aí eu quero abrir um adendo aqui, algo que Deus ministrou no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. Para a gente usufruir da liberdade, a gente tem que ter maturidade. Senão a liberdade nos mata. Eu posso deixar a Helena atravessar a rua sozinha? Ela tem maturidade para atravessar a rua sozinha? Não. Uma coisa que Deus me falou muito: Satanás, ele tenta distorcer a verdade absoluta da palavra de Deus. A liberdade está em Cristo. Só que para você usar essa liberdade como Cristo a deixou para ser usada, nós precisamos ter maturidade. O alimento que eu como, se o bebê do Sandro que nasceu há 6 dias comer, ele vai fazer o que com ele? Vai morrer. O alimento que me nutre é o mesmo que mata um bebê de 6 dias. O problema está no alimento? Não. O problema está na liberdade? Não. O problema está em quem está usufruindo dela, da forma que está usufruindo. Tem coisas que eu sei como a líder da igreja, que se um neófito, uma pessoa que converteu há 3 meses souber, ela vai se perder, eu vou matar ela em Cristo.
Entenda uma coisa: existem nãos de Deus na sua vida que são cuidado dele, porque você ainda não tem liberdade para fazer aquilo que você está pedindo para ele. Deus está te cercando, porque ainda você não tem maturidade para viver com o pedido dele na sua vida. Você vai estragar. A Helena vai atravessar a rua sozinha? Vai, quando ela estiver pronta fisicamente e emocionalmente para isso. Fisicamente porque ela tem que ter passos mais diligentes, e emocionalmente porque ela tem que saber que ela não pode ir num impulso correndo para atravessar a rua, porque pode vir um carro e pegar ela. Preste atenção, porque eu estou abrindo um adendo nisso, que o Senhor me falava: cuidado, tenha maturidade para viver na liberdade de Cristo. A liberdade é uma bênção que precisa ser aproveitada com maturidade. Maturidade para você viver da forma que Cristo nos permite viver. O que é bênção na vida de um e está vivendo, se for na sua, vai matar. Por isso que Deus não está te dando, por isso que Deus não está fazendo. Meninas, moças que pedem para casar, mas que não estão prontas. Se Deus der um casamento agora, você vai destruir você e o seu marido. Mulheres que pedem para ter filhos e ainda não estão prontas. Você pede prosperidade financeira, se o dinheiro cair na sua mão agora, vai acontecer alguma coisa, você não tem maturidade, talvez vai acabar tudo. Está pedindo sucesso profissional agora, ainda não tem maturidade para Deus te levar nesse lugar. Está pedindo para ampliar as coisas, é ainda não. Não é um não absoluto, é ainda não, porque ainda não tem maturidade para viver isso. É o ministério, é o chamado, é o ID. São bênçãos, mas precisa de ter maturidade. E aí, antes de Paulo, gente, tratar desses problemas específicos, que depois você pode ler na sua casa, que eu não vou me adentrar a eles, no capítulo 11, ele chama atenção para alguma coisa no versículo 3. Paulo quer dizer assim: antes de eu tratar desses problemas, eu preciso fazer um negócio aqui nessa igreja, eu preciso fazer algo aqui com esse povo, eu preciso colocar ordem. Antes de Paulo começar a tratar dos problemas, que ele já começa ali depois do versículo 4 a 5, ele coloca ordem no povo. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que Deus trouxe simplesmente para receber uma única palavra. E o Senhor me falava claramente quando eu estava ministrando, que se eu parasse de pregar aqui, tinham pessoas que precisavam receber essa palavra e estava tudo certo. A palavra é ordem. A palavra é ordem. Coloca ordem na sua vida. Antes de você querer resolver problema e fazer qualquer outra coisa, hoje a palavra é ordem. Coloca ordem na sua vida, em você. Sua vida física, sua vida emocional e sua vida espiritual. Depois você vai colocar ordem na sua casa. E eu estou falando de casa física. Eu estou falando de arrumar suas gavetas. Sabe por quê? A forma que a nossa casa se encontra dentro dos guarda-roupas diz muito como nós estamos. Não existe mulher, o ID do Senhor de ministério ou de trabalho com a sua casa em desordem. Não existe homem, prosperidade financeira para você com a sua casa em desordem. Coloca ordem dentro da sua casa. Arruma as coisas que estão fora do lugar. E eu estou falando fisicamente e emocionalmente. Há uma palavra de ordem. O Senhor me falava claramente sobre ordem. Estamos em um mundo em desordem. Ordem na sua empresa. Coloca ordem, porque nada vai acontecer se você não se posicionar. E às vezes a gente quer falar assim: ô Senhor, eu oro, e o outro fulano vai vir colocar ordem. O Deus falou: não. Não adianta você orar para o pastor e colocar ordem na sua casa. Não adianta você orar para pagar uma personal organizer. Não adianta você orar para vir um consultor financeiro, vir uma pessoa de fora te entregar uma profecia e falar: não, os seus olhos estão vendo aquilo que você precisa colocar em ordem. Deus não vai usar ninguém para fazer aquilo que Ele espera que você faça.
O natural a gente faz, o sobrenatural a gente deixa com Ele. E a palavra de ordem hoje é no natural. Nós precisamos. E aí então, eu queria que você colocasse para mim um slide, por favor, Lara. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deixou claramente, para nós enxergarmos hoje a nossa sociedade como uma guerra. Eu nunca estive em uma guerra. Tem alguém aqui que já foi para o exército, ou já esteve em algum combate, alguma coisa? É mais difícil, né? Acho que não. Não, eu também nunca estive em uma guerra. Mas o Senhor, Ele me levava em uma visão espiritual mesmo. Ele falou assim: filha, se vocês pudessem fechar os olhos todos e pudessem contemplar o que está acontecendo agora, neste exato momento aqui, dentro desse galpão, porque a igreja aqui é eu e você, aqui dentro desse galpão, se vocês pudessem contemplar com olhos espirituais, vocês iriam ver que vocês estão em um campo de guerra. Nós estamos em um campo de guerra. E Deus vai nos dar estratégias nessa noite. Quem reconhece que a família de Cristo está sendo bombardeada pelo inferno? Quem reconhece? Não, glória a Deus que não é só eu. Nós estamos num campo de guerra. E o Senhor falava claramente comigo essa frase: não se ganha guerra sem ordem. Não se vence guerra, não se vence batalha sem ordem. Você entende porque a sua vida pessoal está uma bagunça? Você entende porque você começa e não termina nada? Você entende porque você não consegue cuidar de você? Você entende porque do seu templo físico, você corpo físico, você não consegue cuidar? Você entende porque você abandona a sua família e corre para o trabalho? Porque Satanás quer colocar desordem, porque ele não quer que nós vençamos essa guerra. E ela está acontecendo, queira você acredite ou não, queira eu possa ver ou você, ela está acontecendo. Eu fui para o acampamento agora. Você tem noção de quantos adolescentes o Senhor tinha me dado uma visão, que existiria uma meia lua de meninas e mulheres, e que eu iria falar assim, que se manifestem os demônios ocultos. Gente, a primeira vez que eu expulsei um demônio sozinha foi na igreja há 3 meses. Chegou uma mulher lá, não tinha um pastor. Chegou uma mulher lá pedindo um negócio para a irmã Beth dá para a mulher, do nada a irmã Beth vai lá: posso fazer uma oração para você? Olha que a irmã Beth, Senhor, a mulher cai no chão endemoniada. Aí no acampamento o Senhor falou assim: vá preparada para um território de guerra. São os nossos filhos, são homens e mulheres que constituem a família. Não ache que uma pessoa, por que a pessoa está endemoniada? Porque ela está em desordem, ela abriu brecha. A hora que a gente começou, a pastora Sumara pediu para todos os homens saírem, a meia lua foi feita. Eu estou falando isso aqui não é para você ter medo, não, é para você ter temor e entender que a lua está ficando doida, nós estamos em guerra, nós estamos no ar-condicionado, todo mundo sentado, bonitinho, cheiroso, nós estamos em guerra. A primeira vez que eu falei sem encostar em nenhuma pessoa, isso não é sobre mim, vocês estão entendendo? Deus poderia usar a cadeira para falar, não tem nada a ver com a lua. A hora que foi falado que se manifestem os demônios ocultos, sem ninguém colocar a mão em ninguém, começaram demônios a se manifestar em adolescentes. Meninas de 14, 15, 16 anos, endemoniadas. É demônio mesmo, gente, que joga a pessoa no chão. Moças, mulheres endemoniadas, mães de família. Vocês estão entendendo que Satanás não está brincando, mas ele quer que você adormeça. Você está num campo de guerra dormindo, você vai ser abatido. O inimigo vai te matar, vai destruir aquilo que você foi enviado ou enviada para proteger. E aí então o Senhor me falava claramente: não se vence guerra em desordem. E aí eu procurei na internet e pedi a Cris para fazer esse slide. No exército brasileiro existe, são as patentes, Mateus?
São as graduações e patentes. E um é subordinado ao outro. O sargento é subordinado ao tenente, o tenente ao tenente-coronel. É assim mesmo, né, Mateus? Hierarquia. E a maior patente é o coronel, aqui na terra. E o Senhor me falava assim: sabe por que que hoje ninguém mais reconhece a autoridade? Porque não se vence guerra sem reconhecer a autoridade. Não se vence guerra sem reconhecer a autoridade. Por isso que Satanás quer roubar todas as autoridades da sua vida. Ele quer que você caminhe sozinha. Esses movimentos que não precisa de igreja, que não precisa congregar, que é isso e que é aquilo, sabe para quê? É para você, soldado sozinho, ser abatido. É para você ser abatido, porque soldado que anda sozinho é abatido facilmente. Não se vence guerra sem reconhecer a autoridade. Se um sargento manda no outro sargento, que manda no outro sargento, e não tem uma autoridade sobre ele, o que acontece? Desordem. É o que está acontecendo no mundo. É como se o Senhor me mostrasse com olhos espirituais. Há uma desordem, porque as pessoas não querem reconhecer a autoridade. Falando que nós podemos caminhar sozinhos, que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de nada. Sim, para nós falarmos com o Senhor, nós não precisamos de ninguém, de nada. Mas para nós lutarmos uma guerra, nós precisamos estar alistados no seu exército. Então, Cristo, Ele nos chamou para estarmos posicionados. Posicionados, grave essa palavra. Ordem. E nos chamou para estarmos posicionados. Fala assim para você: eu preciso estar posicionada. Eu preciso estar posicionado. E para nós estarmos posicionados, nós precisamos estar sob uma missão. Submissão. Quando o exército, ele vai para alguma coisa, ele vai para um aniversário? Não. Quando o exército ele é juntado, chama lá todo mundo: nós vamos sair agora, tem alguma coisa acontecendo. Eles vão para quê? Para uma missão. Eles estão sob uma missão. E nós precisamos reconhecer isso. Quando o Senhor está juntando o exército, quando o Senhor está juntando o exército, Ele tem feito isso nesses tempos, é porque nós seremos enviados. Nós temos uma missão. Nós estamos sobre uma missão. Quando Paulo, gente, e missão está debaixo de uma missão. E missão é o quê? É um encargo, é um dever, é uma incumbência, é um propósito, é um compromisso, é uma obrigação a você executar. Então você entende que você está sob uma missão, submissão. Paulo, quando coloca a palavra cabeça aqui nesse versículo, eu vou ler de novo para vocês. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça, primeira vez de todo um homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ele coloca aqui cabeça como 3 vezes. Existem 2 interpretações dessa palavra cabeça, uma no grego e uma outra do povo, que o povo judeu reconhecia. O povo judeu reconhecia essa palavra como autoridade, e na tradução do grego tem isso como fonte. Então, Paulo está falando de uma autoridade, mas ao mesmo tempo Paulo está falando como fonte. Nenhuma das 2 interpretações está errada, porque as 2, elas levam ao mesmo caminho. Só que para a gente entender, eu preciso que você grave isso. Está falando sobre autoridade, está falando sobre fonte. Paulo não, quando fala assim, mulher, o homem é o cabeça da mulher, ele não está colocando a mulher como inferior. Ele não está colocando a mulher como subordinada. Ele está falando de uma ordem que ele criou desde Gênesis. Esse versículo nessa ordem está explicado lá em Gênesis. Primeiro Deus, que existe para todo sempre, está ali, né? Antes de Gênesis Deus já existia, vocês sabem disso, eu aprendi isso há pouco tempo também. Relembrei isso na minha mente. Depois ele criou o homem, e da costela do homem ele criou a mulher. Vocês entendem que essa ordem, Deus como cabeça do homem, o homem como cabeça da mulher, existe desde Gênesis?
Então não é algo novo para ninguém. O que Paulo está falando não é assim, você vai ser subordinada, você vai ser inferior. Não, ele está falando de uma ordem do céu que foi estabelecida na terra. A autoridade não significa inferioridade. A autoridade não significa inferioridade de uma parte ou de outra. A autoridade implica responsabilidade. Quanto maior a autoridade... Ô Mateus, o sargento tem a mesma responsabilidade do coronel? Se o sargento errar, dá muito ruim? Pouco ruim, não é? Pouco ruim se um sargento errar. Pouco ruim. Mas se um coronel errar, todos que estão abaixo dele vão levar a culpa. É igual a gente quando está na faculdade, né? Você está no internato, é uma bênção. Você pega o carimbo lá do seu preceptor e vai... Você não tem responsabilidade com aquilo. O CRM é mas quando você pega aquele negócio na mão, aí você vai especializando, você vai ficando com maior autoridade, maior a responsabilidade. E Deus nos ensina isso. E eu quero falar sobre 3 níveis de submissão nessa noite para a gente encerrar. Então, vocês já gravaram as palavras aí de Deus para a nossa vida? Ordem, posicionamento, e nós agora vamos falar sobre a missão. 3 níveis de submissão. A primeira delas que eu vou começar falando é: e Deus a cabeça de Cristo. Quando Jesus Cristo, Deus Filho, se submete à missão de Deus Pai, ele estava sendo inferior a Deus Pai, gente? Tem jeito de Deus ser inferior um ao outro? Não. Deus, ele é um só. Eu anotei até as palavrinhas que falam ali, ó. Co-iguais, co-eternos, co-substanciais. Um só. Só que Deus Filho deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor e veio à terra como homem para estar sob a missão de Deus Pai. Isso é o maior exemplo de que ser submisso, estar sob uma missão não significa inferioridade, porque é impossível inferiorizar Deus. É impossível mudar quem Deus é, esteja onde Ele estiver. Deus é o que Ele é, independente da missão que Ele estiver cumprindo. Ele é Deus. Só que nesse momento, Jesus Cristo, Deus Filho, deixou o céu e Ele estava em uma posição diferente de Deus Pai. Essa posição não era inferior, ela era diferente. O propósito de Deus Pai enviar Deus Filho era um. Nós precisamos entender isso para a gente entender a ordem do céu na terra. E aí, gente, quando Deus Filho, Ele deixa o céu, Ele vem para uma missão muito ousada. Imagina você falar assim: Maristane, você vai para a missão, você tem que ir, tá? Só que o fim dessa missão é morte. Mas tem que cumprir essa missão. Só que hoje você mora aqui, Maristane, tipo assim, numa mansão. O Bianô está vendendo uma casa lá no Retiro dos Lagos. Pensa aquela casa, você morando, com umas 4 colaboradoras lá com você, né? Tudo certo. Aquela vida assim, de realeza aqui na terra, com a presença do Senhor, que é melhor, né? Porque lá no céu, Ele estava na glória, a trindade ali. E aí fala assim: mas agora você vai lá para a África. Você vai servir lá, tá? 33 anos. E depois você vai morrer, tá bom? Você deixa sua vida boa aqui, você vai, e aí você morre no final. Você vai servir. Você iria? Iria, gente? Não. Não iria. Às vezes a gente erra por desobediência boba. Deus nos pede umas coisas tão simples, coisas simples a gente não faz. Só que Deus Pai, gente, isso que eu falei que é a mansão no Retiro dos Lagos, é tipo assim, é nada, né? Estava no céu com toda a sua glória. Ele deixou e veio cumprir a missão. Se Jesus Cristo não tivesse cumprido a missão dele, eu e você estaríamos aqui hoje? Não, não estaríamos. Então grave isso. Quando Deus, que é um só, tem esse momento de Deus Filho vir cumprir a missão dele, para que eu e você tenhamos vida eterna, simplesmente porque Ele nos amou, simplesmente porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado de nós.
Quando nós olhamos para essa missão, você entende que tudo que eu e você fizermos aqui na terra em obediência é nada? Você consegue ter essa percepção? Amém. Glória a Deus. Quando Paulo, ele fala o seguinte: pode me imitar, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. O que ele estava querendo dizer nisso tudo, quando ele olha para Cristo sobre essa missão, é que ele falou assim: eu participei. Eu sei a quem eu tenho servido. Se ele cumpriu a missão dele, eu também vou cumprir a minha missão. Isso tem que gerar algo em nós. Quando nós olhamos para a missão de Jesus Cristo, Deus Filho, aqui na terra, e isso não muda nada em nós, isso não gera em nós prudência nem obediência, talvez eu e você estejamos mortos espiritualmente. Porque vir à igreja não te garante o despertar para você enxergar essa missão. O maior de todos os exemplos de estar sob essa missão é Jesus. E que nos diz que não tem nada a ver com inferioridade, tem a ver com um propósito. E é nisso que eu vou falar dos outros dois e que vocês precisam entender. Gente, eu ia chamar a Neliane e o Jean, mas está com o neném. Ô Glenda, cadê a Glenda? Ô aqui, pede a Júlia para olhar o Davi, pode? Você vem aqui com seu marido rapidinho? Tem que ser alguém que tem filho aqui, aí. Não precisa falar nada não, tá? Só vou perguntar alguns versículos da Bíblia. Tá bom? Uai, crente da bleia a vida toda, tem que saber, pode subir aqui. Vamos lá. Ô glória, é agora, hein, gente? Glória a Deus, pode vir aqui. É Juninho, né? João, eu sou muito ruim de nome, viu, gente? Pode vir aqui, João. Ô Glenda, você está com salto, você ficou mais alta que ele, Glenda. Mas vai dar certo. Oi? Ah, boa, amor, boa. João, pode subir aqui. Você pode ficar aqui embaixo, isso. Esse você vai ficar assim, na frente dele. Abaixa as mãozinhas assim do lado, você também vai ficar assim, ó. Pronto, bonitinho. Olha que lindo. Salva de palmas para ele, gente. Olha que casal bonito. Ô, glória, crente raiz essa Glenda. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos o porquê Paulo conseguiu falar aquilo. Ele entendeu a missão de Jesus Cristo. Então, ele entendeu o que ele estava fazendo aqui na terra. E é isso que eu e você precisamos entender. Então, o primeiro nível de submissão que você precisa entender é: se Deus Filho foi submisso a Deus Pai, eu e você não temos desculpas nenhuma para não estarmos sobre a missão que Ele tem para a nossa vida. Vocês entenderam isso, né? Paulo também entendeu. Amém. O segundo ponto. Aperta o cinto aí, marido. Apertaram? Segundo ponto é o do marido para com Jesus Cristo. Um Jesus aqui bem alto, e ele está com olhos espirituais, governa essa casa. Só que quem está mais perto da fonte é o João. Quanto mais perto da fonte você está, mais limpa é a água. Quanto mais perto de Cristo você está, mais Ele vai falar com você. Deus é o cabeça do homem. Maridos, existe algo que nós precisamos colocar em ordem nas famílias nessa noite. Quanto maior o nível de autoridade, maior é o nível de responsabilidade. Efésios 5:25 fala: amar vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vocês acham que Deus dá autoridade para um coronel e com ele não vem os encargos da responsabilidade? Um homem, como ele está abaixo de Cristo, e isso não confere a Glenda, a mulher, uma posição inferior, não. São missões para Cristo, mas em lugares diferentes, posições diferentes. E vocês precisam se posicionar, maridos, abaixo de Cristo.
abaixo de Cristo. Hoje os homens, gente, eles inverteram o papel espiritual dentro de casa. As mulheres se colocaram abaixo de Cristo e elas são a voz de Deus na família dela. E isso é o que Satanás tem tentado roubar. A voz de Deus na sua casa, João, tem que ser com você. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas pagando um preço de oração, querendo respostas, querendo isso, querendo aquilo, mas o homem desce. O homem não está ali. E Deus não quebra hierarquia. Deus não é um Deus que escreve a palavra e desfaz a palavra. Deus é um Deus de ordem. Você entendeu por que precisa ter ordem? E Satanás tem tentado puxar os homens dessa ordem, sabe falando o quê? Leva dinheiro para sua casa, leva presentes para sua casa, leva pessoas para viagem, mas você não tem levado a sua família para perto do Senhor. Sobe de novo, João. Quanto mais perto da fonte que é Jesus Cristo você estiver, mais água limpa você vai beber. Maior é a força da água, quanto mais perto da fonte. Cabeça está escrito autoridade e fonte. Deus é a fonte, depois vem para o homem, depois vai para a mulher. Os homens precisam ocupar a posição. E aí tem muito homem, gente, que não entende esse versículo de Efésios 5:25 e acha que a autoridade é para você ser um BURRO dentro da sua casa. Um JUMENTO também. Você não entende que a autoridade vem com a responsabilidade. E aí quando fala assim para vocês, como Cristo amou a igreja e se entregou para ela, é o que? Cristo buscou seus próprios interesses? Buscou, gente? Quando ele deixou o céu de glória, ele buscou os próprios interesses dele? Não buscou. É um amor sacrificial. Tem que matar a carne, homem. Tem que ceder às suas vontades. Tem que abrir mão do ter para começar a ser dentro de casa. Tem que abrir mão da diversão. Porque é um bando de menino ocupando posição de homem, só que não tem coração de homem, não tem caráter de homem, não tem prudência de homem. Gente, problema de casamento de homem que deixa a mulher em casa porque vai jogar videogame com o marido. Eu não tenho nem estrutura para tratar um negócio desse. Maristânia, o pastor Fábio aqui, Maristânia, deve escutar posicionamento de homem. Homem que não tem a direção. Homem que fica, tudo pergunta para a esposa. A última palavra é da esposa. Indecisão. Homem onde a família não pode confiar na palavra. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. Você fica puxando a sua família para cima e para baixo. Porque você não está ligado na fonte. Homem que leva a família para o abismo. Homem que não tem prudência na palavra. Deixa eu te falar, homens. Deus vai falar com você a direção para a sua casa. Ele pode testificar no coração da sua esposa, mas Ele vai falar com você, porque Ele não quebra hierarquia. E enquanto você não se posicionar, você não vai ver você, a sua casa e a sua descendência se assentarem à mesa do Pai. É sacrifício beber da fonte. É. Com certeza, tem que matar a carne, né? Muitos homens desorientados, gente. Vai num negócio, volta num negócio. Ah, Deus me falou isso. Falou nada. Aquilo que Deus fala, Ele garante. Você bagunça a sua cabeça, bagunça a cabeça da sua mulher, bagunça a cabeça dos seus filhos. Deus me falou algo muito sério. Ele falou assim, os homens estão pedindo obediência aos filhos. Quem é pai aqui que pede obediência ao filho? Quem é pai, gente, gosta que o filho seja obediente? Só ele? Glória a Deus. Você está pedindo obediência ao seu filho, mas você é exemplo de obediência para o seu filho? O seu filho te vê obedecendo ao seu mestre Jesus Cristo? Te vê? Não adianta querer que os seus filhos te obedeçam se você não é exemplo de obediência.
Que dia que o seu filho te falou assim: filho, eu não posso isso porque o Senhor me falou? Que dia que o seu filho escutou dos seus lábios que o Senhor te falou algo, que o Senhor te deu a direção para sua casa, como Abraão: nós vamos porque o Senhor me falou, e vai e leva mesmo. Homens que não escutam a voz de Deus dentro das famílias brasileiras tem sido as mulheres. Homens, peguem a posição que Deus os colocou. E aí eu quero te perguntar: o seu filho pode te imitar? A sua filha, quem tem filha aqui, a sua filha pode casar com um homem igual a você? Você gostaria que sua filha tivesse um marido como você é para sua esposa? O seu filho pode te imitar? Gente, a geração hoje, a geração está com a mente confusa, está em desordem, é porque esses papéis aqui não estão em ordem. Homens, vocês precisam pagar um preço de jejum e oração. Que dia que o seu filho te viu jejuar? Que dia que o seu filho te viu orar antes de tomar uma decisão? Que dia que você falou assim: filho, filha, o Senhor me falou isso. Eu estava orando e o Senhor me revelou isso. Como que os seus filhos vão enxergar Cristo se depende de você? O Bruno estava lendo um livro e compartilhando comigo. A presença paterna dentro de casa, gente, ela faz relação direta de como seus filhos vão enxergar Cristo. A responsabilidade está sobre os seus ombros. Você precisa carregar a sua casa. Você precisa carregar a sua casa e direcionar a sua casa. Homens, o amor de Cristo santifica a igreja, não é? Não santifica, gente? Os homens precisam extrair o melhor da esposa. Não é a esposa que tem que santificar o homem, não. É o homem que tem que ser o exemplo de santificação diária. Glenda, você tem que olhar para o João e ver o João matar a carne dele todos os dias. O marido, ele tem que purificar a esposa, extrair o melhor da esposa. Abram os ouvidos, homens. Satanás está fazendo com que vocês durmam, enquanto ele está detonando a família de vocês. Vocês estão achando que vir bater carteirinha na igreja é estar na posição de Cristo como cabeça? Não. A posição de Cristo como cabeça vai colocar ordem na sua casa. Seu dinheiro não coloca ordem na sua casa. Seu emprego não coloca ordem na sua casa. Seu status social, seu Instagram, sua popularidade, nada disso coloca ordem na sua casa. É o seu posicionamento em Cristo. Então, homens, se posicione aonde Cristo mandou. Só que conseguir dinheiro é mais fácil do que estar nessa posição. Homem, você tem que chamar a sua família. Não é a sua esposa ficar te chamando para fazer culto no lar, não. É você chamar ela, falar assim: mulher, filho, vem cá, nós vamos orar agora. Nós vamos fazer culto no lar. Nós vamos adorar ao Senhor. Você vai orar pela sua esposa. Você vai orar pelos seus filhos. Você vai pagar um preço de jejum. Homens precisam dar segurança, amparo. Gente, sabe por que hoje o mundo está... As mulheres não confiam nos homens, não, gente. Gente, eu escuto isso todo dia: se eu deixar por conta dele, nada faço. Meu Deus do céu. Aí é uns filhos que vêm uma geração de homens moles e mulheres fortes. Isso está sendo impresso na cabeça dessa adolescência. E aí como é que vai ficando? O menino, ele quer ser forte como a mãe, mas não quer ser fraco como o pai. Eu não quero ser fraco não. Eu quero ser forte como a minha mãe. Gente, eu falo todos os dias na minha casa. Às vezes vocês falam assim: Lu, muita gente fala assim para mim: Lu, como é que é a ordem na sua casa? Porque eu sou sanguíneo, Bruno fleumático, eu vou falar da mulher. É uma segurança para nós estarmos sob essa missão do marido. É proteção. É proteção. O marido, ele precisa dar segurança para a esposa, segurança para os filhos. Lá em casa, tudo. Helena, é o papai que manda.
Tudo, e ela agora está naquela fase, papai, a mamãe falou isso, mamãe, o papai falou aquilo. Filha, é o papai que manda. A gente só pode fazer se o papai deixar. E vai desde as mínimas coisas, até de dar um remédio que o pai dela quer dar e ela não quer que o pai dela dê. Ela fala assim, papai, você deixa a mamãe dar? Eu tenho que imprimir na cabeça da Helena essa ordem aqui. Quem manda aqui em casa, filha, é o seu pai, porque ele tem um coração em Cristo, e nós podemos descansar no coração dele por conta disso. Gente, eu nunca tive dificuldade de confiar no meu pai, nunca. E o meu pai não é um cristão evangélico, mas eu achava que até literalmente eu me informar que todos os problemas da vida eram resolvidos pelo meu pai. Por quê? Eu tinha confiança absoluta de que ele poderia resolver tudo. Por isso que eu nunca tive dificuldade de enxergar Deus como meu pai, para eu me lançar naquilo que Deus tem para a minha vida. Porque depois que eu entendi o amor de Deus, eu pensei assim, se o meu pai aqui da terra deu conta de tanta coisa, minha filha, o meu pai lá do céu, eu estou garantida. Eu vou de braçada, raspar cabelo é nada, porque aquilo que ele aponta, ele paga. Mas é porque eu tive uma referência dentro da minha casa. Vocês estão entendendo, homem? Você está entendendo a posição que você precisa ter dentro da sua casa? E às vezes você é um machão lá fora, mas dentro da sua casa você não tem o respeito dos seus, porque da sua boca provém palavras maldizentes, provém xingamentos, a confusão, a desordem. Cristo impulsiona a igreja, perdoa, ama. É isso que o homem tem que fazer com a esposa. A autoridade do homem não é sobre ser melhor, é sobre ter responsabilidades. Então, homem, vocês aguentam a responsabilidade. E essa responsabilidade é impossível de ser carregada com ombros humanos. Porque no mundo ela é pesada demais, mas quando você está em Cristo, quando você fala como Paulo, seja meus imitadores porque eu sou de Cristo. E o terceiro e o último nível de obediência, esposa para com o marido e para com Jesus Cristo. Hoje, gente, falar que você é submissa é vergonha. Quem é que lembra de um post aí que eu falei sobre saciar as necessidades do marido no Instagram? Gente, teve uma influência que me xingou na rede social publicamente. Publicamente. Foi o post mais compartilhado no Instagram. Foi no meu ou no seu, amor? Foi no meu, né? E eu e o Bruno fizemos uma live e eu falei sobre as 5 necessidades do marido e o Bruno falou sobre as 5 necessidades da esposa. Mas eu fui xingada mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não casou para ser submisso ao seu marido, por que você casou? Eu não consigo entender muito isso. Você casou para ser feliz? Não consigo entender essa matemática do mundo. Falar que você é submissa é quase você ser apedrejada. E tudo que Satanás quer é que eu e você sejamos autossuficientes, para você destruir a sua vida e você destruir a vida dos seus filhos. Hoje nós vemos mulheres, eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu sou empresária, eu sou dona de casa, eu sou fitness, eu sou isso, eu sou aquilo, tranana. Infeliz. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso. Infeliz. Infeliz. Você pode ter tudo nessa terra, minha filha. Mas eu te falo isso como 1 mais 1 são 2. Você pode ter tudo nessa terra. Se você sair da posição que Deus te colocou, acabou. Só que não acabou só para você. Acabou para os seus filhos. Acabou para a sociedade. Então Satanás, ele puxa a mulher da posição. Ele quer falar para ela que você é autossuficiente, que seu marido, ele é um banana, que ele não resolve nada, que ele é lento, que você é mesmo a boazona, que você dá conta de tudo, que você não depende do dinheiro dele, que você trabalha mais que ele.
Ou quando você está dentro de casa, que você que faz tudo dentro de casa, que ele não dá conta de nada dentro de casa. Satanás conta mentiras para você todos os dias. Ele quer que você entre no Instagram, da bonitona lá, ó. Tem não sei quantos mil seguidores, que está posando não sei aonde, nas Maldivas, mas não sei aonde, e está entupida de remédio antidepressivo. Mas ele quer te mostrar essa mentira, e quer que você acredite nessa mentira. Está na posição que Cristo te chamou. O marido, ele é o cabeça, você não é inferior, são posições diferentes. Deus, lembra disso, gente. Deus Filho não era inferior a Deus Pai, ele só estava em posição diferente, sob a mesma missão. Você, mulher, não é inferior. Satanás quer. E aí, um dos problemas aqui que Paulo vai tratar é sobre essa liberdade extrema, que as mulheres estavam querendo tirar o véu no contexto da época. Por quê? Satanás quer que você use a liberdade, que é para ser uma bênção, para te destruir. Não dá satisfação para o seu marido, você é autossuficiente, você dá conta de tudo, você manda nele, você resolve tudo, você cria os seus filhos, e aí os seus filhos, eles obedecem a você, mas não obedecem mais o marido, porque eles não veem você obedecendo ao seu esposo. E aí você fala que o seu marido é isso, é aquilo na frente dos seus filhos. Você tira a autoridade do seu marido na frente dos seus filhos. E quando você tira a autoridade do seu marido, você está tirando a autoridade de Deus sobre a sua casa. Você entende isso? Hoje nós temos aí um bando de mulher mandona, infeliz, frustradas. Quando você está na posição que Deus te chamou para estar, você está blindada. Você é protegida, você é escondida. E aí eu te pergunto, se a sua filha pudesse te imitar, você ia gostar de ter uma réplica sua? Literalmente. O seu filho poderia ter uma esposa como você é. Uma das coisas que a pastora Ângela sempre fala comigo, nós mulheres temos que deixar saudade. Porque às vezes se a gente morrer e o nosso marido contratar uma colaboradora para dentro da nossa casa, ele vai ter mais paz do que se a gente estivesse lá. Eu brinco com o Bruno assim, Bruno, eu posso morrer, meu filho. Alguém vai lá e tira meus lençóis da Trussardi, que eu trabalhei muito para comprar. Sou apaixonada por roupa de cama e vai ter trabalho, vai ter que urrar para me substituir. Eu brinco assim com ele, por quê? Porque eu quero deixar na minha casa o amor de Cristo. Da mesma forma que o homem leva a autoridade, entenda isso, meu Deus, da mesma forma que o homem ele manifesta a autoridade de Cristo dentro do lar, a mulher manifesta o amor de Cristo dentro do lar. Você é a manifestação do amor de Cristo dentro da sua casa. Você tem que honrar o seu marido com palavras, com atitudes e com intenções. Você tem que abençoar os seus filhos e não maldizer. Você precisa estar na posição sobre essa missão, para os seus filhos entenderem a ordem do céu na terra. Os seus filhos não vão entender a ordem do céu na terra se você sair da posição. Eu te suplico nessa noite, que o Espírito Santo gere no seu coração o posicionamento do céu na sua vida. O que você está imprimindo nos seus filhos hoje? Você é uma mulher verdadeira, confiável. A língua maldizente, gente, Satanás usa a língua da mulher demais. E podia ser para bênção, mas não é para maldizer. Maldizer as pessoas, maldizer as situações, e os seus filhos estão vendo isso. É para contar mentira. É para persuadir situações. Do que o seu filho estiver falando. Gente, eu tenho sonho de levar a Helena para viajar o mundo. Eu tenho sonho. Mas mais do que levar a Helena para viajar e conhecer o mundo, eu quero levar a Helena para os pés do Senhor. Eu quero contar para a Helena das experiências que eu tenho com Cristo. Eu quero falar para a Helena o que eu vivo na presença do Senhor. Muitas vezes, gente, eu estou ali sob a missão do Bruno, não é porque eu quero, não. É por obediência. É por obediência. Nós mulheres, o que Satanás quer é acreditar que há liberdade nas suas vontades. Mulheres, abrem os ouvidos, não há liberdade na sua vontade. A liberdade está em viver a vontade de Cristo para a sua vida.
Todas as vezes que você viver a liberdade para que você quer, as suas vontades, você vai acabar com aquilo que Deus está construindo na sua vida e na dos seus filhos. João Vitor, você vem aqui, por favor, para a gente encerrar. Tá, e pode subir também. Eu quero contar para vocês. O Senhor me falou isso há algum tempo atrás. Muitas mulheres, acho que todas nós oramos pelos nossos filhos para eles permanecerem na presença do Senhor, certo? Ou por um irmão, enfim. O que o Senhor me falou é, sabe por quê? Que as orações, pode ficar aqui na frente, aqui ó. Isso aqui, ó. Pode ficar aqui assim. Isso, aqui você está grande, glória a Deus. Os filhos vão ser maior mesmo, em nome de Jesus, em todas as áreas, eu creio. Tampou a Glenda, ficou escondidinha aí, tá vendo? Protegida por Jesus, na posição que Deus colocou. Muitas mulheres estão querendo levar os filhos aonde elas nunca foram, no reino espiritual. Você ora pelos seus filhos serem cheios do Espírito Santo, mas que dia você foi cheio do Espírito Santo? Você ora para os seus filhos serem obedientes à palavra de Deus, mas que dia, mulher, você foi obediente à palavra de Deus? Que dia, mulher, o seu filho te viu matando a sua carne, abrindo mão do seu sonho, da sua vontade para obedecer? Que dia o seu filho te viu sendo a manifestação do poder de Deus? Eu falo assim, Senhor, me ajuda. Eu tenho que demonstrar o poder do Senhor para Helena. Como que eu vou mostrar para minha filha o teu poder? Ela precisa ver, ela precisa ter testemunha ocular. E eu e o Bruno somos as pessoas que precisamos levar ela a isso. Nós estamos fazendo um jejum e domingo Deus colocou no meu coração para eu chamar a Helena para fazer um jejum junto com a gente. E eu estava no meu quarto com ela na quarta-feira à noite do culto. E eu falei assim, filha, você vai fazer jejum. É óbvio, gente, que ela não entende direitinho. Você vai fazer jejum de chocolate, viu? Não pode comer os bolinhos, mesmo que são sem açúcar, não pode. Helena vai fazer jejum de chocolate para ela ser cheia do Espírito Santo, porque a gente quer buscar a Deus. É óbvio, gente, que ela não vai seguir um jejum. Eu estou querendo imprimir na minha filha, para ela ter fome de Deus. E aí, na quarta-feira à noite, eu estava deitadinha na cama com ela, o Bruno estava na igreja, e ela do nada falou assim, mamãe, a Helena está de jejum. Eu falei assim, tá, a Helena está de jejum. Helena está de jejum para quê? Para ficar bonita? Ela, não, é para ser cheia do Espírito Santo. Eu falei assim, filha, ser cheia do Espírito Santo. Ela falou assim, ser cheia do Espírito Santo. E aí eu falei assim, filha, Jesus está aqui, Ele nos escuta. Fala para Jesus o que você quer. Você está de jejum, você está chamando a atenção de Jesus para você, pode falar para Ele. Aí eu falei assim, vamos cantar? Ela, vamos. E eu comecei a cantar aquela, Santo é o Senhor Deus poderoso. Ela ama essa música. E ela começou a cantar junto comigo. Ela começou a cantar. Gente, ela foi cantando e no meio da música ela virou para mim e falou assim, mamãe, Jesus já veio brincar com os meus brinquedos comigo. Eu falei assim, já veio, filha, já. Jesus brinca com os meus brinquedos comigo, mamãe. E ela ia cantando, e eu parava de cantar, e ela cantava que Ele é santo, que Ele é poderoso, e ela levantava a mão dela, e ela falava assim, mamãe, cadê Ele? E eu falei assim, a gente está sentindo a presença dEle. Eu fui tomada pelo Senhor ali mesmo. Comecei a ser cheia do Espírito Santo ali. E a Helena ia cantando e eu parava. Ela falava assim, mamãe, cadê? Eu falei assim, a gente está sentindo a presença dEle no nosso coração, filha. Eu falei assim, Ele veio brincar com os meus brinquedos. Ele está me escutando. Eu falei assim, Ele está te escutando, filha. Você está atraindo a presença de Deus para a sua vida, Helena. E ela ia cantando e ela não parou de cantar. E eu parei de cantar e ela dormiu nos meus braços, declarando que o Senhor é santo e poderoso. A Helena talvez não vai fazer um jejum, certo? Mas eu quero mostrar para minha filha todos os dias da minha vida. Eu não quero preparar a Helena para ela ser médica, juíza, desembargadora, o que ela for. Eu quero preparar a Helena para ela ser uma serva do Senhor. Nós estamos preparando os nossos filhos para ganhar dinheiro, mas para se perder no mundo. Nós nos importamos com a posição social deles, mas não com a vida espiritual. Nós só queremos o espiritual quando eles estão perdidos. Que dia você foi a manifestação do poder de Deus dentro da sua casa, para os seus filhos verem? Mulher, coloque a ordem do céu na sua mente. Se afaste das mentiras que Satanás tem te colocado.
E aí, para encerrar, o Senhor me mostrava claramente. Ele falava assim: se preparem, soldados, porque nós estamos em uma guerra. E na guerra nós precisamos estar posicionados. Cristo, Ele é a fonte. Como se o Senhor criasse na família, Ele mostrasse exatamente um homem, a mulher e um filho, criasse barreiras para que essa água viesse diretamente do trono. E aqui é a sociedade. Nós clamamos pela presença de Deus na sociedade, mas nós não somos a fonte da presença de Deus. Sabe quando que nós teremos uma sociedade avivada? O dia que das nossas vidas escorrerem os rios de águas vivas da presença do Senhor. O Senhor vai respeitar isso. Se você sai, homem, da posição, não é você só que está saindo. Você está tirando a sua família inteira daquilo que Deus está fazendo. A responsabilidade é sua. É sua. A fonte é Cristo e Ele vai respeitar esse trajeto. Ele não vai quebrar hierarquias. Volte para a sua posição, homem. Se mulher você sair da sua posição, seus filhos vão sofrer, a sociedade vai sofrer. Você precisa estar posicionada em Cristo. Os nossos filhos profetizarão, terão visões, quando o homem ou a mulher estiverem sobre a posição que Cristo chamou para estar. Deus é o cabeça, o homem é o cabeça da mulher. E assim nós formaremos uma sociedade que honra ao Senhor. Esse congresso de família, santidade, não existe santidade sem ordem. E o Senhor me falava assim: filha, você pode pedir eles para estarem posicionados, porque nós estamos em uma guerra. E eu quero passar um vídeo exatamente de como o Senhor me mostrava. Eu vou ilustrar com as minhas palavras. Pode preparar, Lara, o vídeo, já vou te falar. O Senhor me mostrava um campo de batalha muito grande. E talvez você está aqui hoje, você vai assim: como que Deus mostra as coisas para ela? Há 2 anos atrás eu também não entendia. As coisas espirituais só se discerne quem é espiritual. Você não vai conseguir entender como Deus me fala se você estiver na carne. Não que eu esteja no espírito, mas é porque eu entendi que Ele é um Deus do sobrenatural. E aí, pessoas uma do lado da outra, com escudo, com lanças. E Ele falava assim: nós vamos resistir e nós vamos adentrar ao terreno inimigo. O reino de Deus, Ele vai avançar, porque é chegada a hora. O reino de Deus, só que quando um soldado, ele sai da posição, ele só não sai da posição para ele ser prejudicado. Todos que estão nessa linha, na fileira com ele, serão prejudicados, porque um decidiu sair da posição. Sabe por que Deus te trouxe aqui, homem? Você precisa se posicionar em Cristo. Escute essa verdade. Se posicione. Não é ser um homem bonzinho, é ser um homem posicionado. Não é ser um homem de presentes, é ser um homem de presença. Você é a manifestação da autoridade de Deus na sua casa. A resposta vem de você, a direção vem de você, o apontamento vem de você. Se a esposa sai, todo mundo vai sofrer. Há um alinhamento, uma ordem que precisa ser cumprida. Não se vence batalhas sem reconhecer a autoridade. Mulher, reconheça a autoridade do seu marido. Homens, reconheçam a autoridade de Deus sobre a vida de vocês. Nós vamos lutar por uma sociedade que será santificada. Eu abro mão de tudo, mas eu vou ver uma geração alinhada para viver as promessas de Cristo. Porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu não tenho nada a perder, porque nada mais é meu. Lara, pode passar o vídeo e vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês precisam se posicionar. Vocês precisam, porque os seus filhos precisam, a sociedade precisa. Pode apagar. É isso.
O inimigo vai vir, mas nós vamos resistir, porque nós estaremos posicionados. Nós vamos resistir, porque nós estaremos posicionados. E com a posição que Cristo nos colocar, nós vamos avançar. Nós vamos avançar em território inimigo. A igreja vai avançar, a família vai crescer, e a verdade, ela vai sobressair. Eu queria que você se levantasse. Pode deixar a imagem do vídeo inicial na pausa. Eu vou pedir meu marido Bruno para vir. E eu falei demais, misericórdia. Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor te trouxe aqui, homem. É para você parar de ser um homem de presentes e ser um homem de presença. Você é autoridade dentro da sua casa. Mulher, você é a manifestação do amor e do cuidado de Deus dentro da sua casa. Se eu e você não estivermos nessa ordem, você não vai ver o seu propósito, você não vai ver o seu propósito, os seus filhos vão sofrer as consequências disso, e nós teremos uma sociedade fora dos planos do Senhor. A palavra de Deus para nós hoje é ordem. Ocupe a posição que o Senhor te chamou para estar. Pode sofrer o que for, se mantenha na posição, resista, porque nós vamos avançar. Ninguém pode parar uma família posicionada. Ninguém pode parar um reino alinhado. Ninguém pode deter um exército que está preparado. Se você é soldado, você vai ter armas de soldado. Se você é um flecheiro, é armas do flecheiro. Se você é um general, ele vai te dar armas de general. Nós estamos sob o comando do Senhor dos exércitos na nossa vida. O Bruno vai orar por nós. E eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. E talvez você não está fora da posição, mas talvez você não tenha manifestado a autoridade de Deus dentro da sua casa. Talvez, mulher, você não tenha manifestado o amor de Deus dentro da sua casa. Talvez você nunca manifestou o poder de Deus para os seus filhos verem. E eu creio que essa noite é uma noite de alinhamento das casas e das famílias. Porque nós precisamos estar aptos para lutar as guerras. E elas virão. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos posicionar. Para nos colocar na posição que Ele nos quer. Porque é ali que nós nos manteremos de pé. Ali nós teremos uma sociedade de pé. Ali nós seremos protegidos, amparados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Glenda. Vamos orar. Vamos orar. Gostaria que você orasse nesse momento sobre essa palavra. Primeiro, como nós aprendemos a colocar em ordem coisas da sua vida. Antes de você orar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, ore agora em favor da sua vida. Se posicione sobre o que Deus direcionou o seu coração nessa noite. Homens, comece a orar aí ao Senhor agora. Comece a colocar em prática. Não adianta nada você ouvir uma palavra revelada como essa, dos céus para o nosso coração, direcionamento que vai trazer fonte de vida para a nossa casa, para a sociedade, se nós não nos posicionarmos, não agirmos, não nos movermos. Então comece agora. Eu quero convidar você a romper com o cansaço, você romper aí, que eu sei que é sexta-feira, você romper com qualquer coisa que possa tentar roubar de você essa oportunidade, e você se posicionasse no reino espiritual agora. Se você quiser andar, se você quiser ajoelhar, enfim, de um jeito que você não deixe de orar, faça isso agora. No nome de Jesus, homens, comece agora a orar. Comece a orar. Senhor, eu me posiciono junto à fonte. Eu coloco-me como um sacerdote de fato dessa casa, onde serei a voz do Senhor, a boca do Senhor, ó Deus, para minha família. Ó Deus, serei o referencial do Senhor para minha casa. Comece a orar, mulher, comece a orar. A posição que Deus está te chamando para ser reposicionada, recolocada. Fala com o Senhor. Áreas que precisam ser alinhadas. Abra os seus lábios agora.
agora. O louvor vai cantar um cântico aqui baixinho e você vai orar ao Senhor. Ore mesmo ao Senhor. Eu quero desafiar a igreja a orar. Nós estamos num ambiente espiritual. Nós estamos debaixo de uma palavra que foi liberada. E hoje tudo pode mudar na sua família a partir do posicionamento diante da palavra. Não é o que eu ouço que muda a minha história, mas é o que eu faço com aquilo que eu ouço. Se eu ouço e não coloco em prática, serei como casa sobre a areia. Mas o Senhor está nos chamando para sermos casa sobre a rocha. Eu ouço e me posiciono. Eu ouço e pratico hoje essa palavra no nome de Jesus. Então ore agora, ore. Eu não vou usar o microfone nos próximos aí 2, 3 minutos. Eu quero que você ore mesmo. Não é para você orar com a sua esposa, não é para orar com o filho, é para você orar pela sua vida. Fique à vontade, quer andar, quer ajoelhar, mas ore, ore. Se quiser vir ao altar ajoelhar, pode ficar à vontade, fique à vontade. Receba minha farda de soldado e vou marchando segundo a missão que tu me deste. Eu quero construir minha vida em ti. Eu quero ser um soldado de Cristo, provado e aprovado. Eis-me aqui. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Espírito Santo de Deus, eu vou fazer o que Deus está me direcionando para fazer. Eu quero convidar todos os homens para vir aqui no altar. Eu quero convidar todos os homens para vir aqui no altar nesse momento, no nome de Jesus. Quero chamar os pastores para vir aqui no púlpito. Nós vamos orar aqui com eles, no nome de Jesus. Nós não vamos andar segundo os padrões da sociedade, mas os padrões da palavra. Oh Jesus, tudo aquilo que tentou roubar o sacerdócio do lar, o posicionamento espiritual da nossa casa e colocar sobre outros que não eram a nossa vida, o Senhor vai mudar, vai ativar o teu coração, uma sensibilidade pela presença, uma sede pela presença de Deus. Você vai ser de fato o sacerdote da sua casa, aquele que vai carregar a presença de Deus para dentro do seu lar. Os seus filhos vão olhar e te ver como um pai cheio do Espírito Santo. A sua mulher vai olhar e vai te ver como um marido cheio do Espírito Santo. Então comece agora a clamar: Jesus, passa-me a glória, eu me posiciono. Não vai ser a minha mulher, ó Deus, aquela que vai ser a que mais ora aqui em casa. Vão lá, homens, vão lá, homens. Quem mais vai orar na minha casa sou eu. Quem mais vai orar na minha casa sou eu. Jesus, toma os homens casados aqui no poder do teu Espírito Santo e levanta como sacerdotes aqueles que bebem na fonte, na intimidade do Senhor e carregam dessa fonte sobre a sua casa. Espírito de Deus, clame, homem, clame. Soldados de Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, rebacalabas. As mulheres vão orando aí, as mulheres vão clamando ao Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O diabo tem tentado distorcer a identidade dos homens. Jesus, tem misericórdia. Oh, Espírito de Deus. Jesus é grandioso, Ele pode. Seus inimigos cairão. Espírito de Deus, levanta homens como Noé. Levanta homens como Noé.
nações do céu e que andam com o Senhor na terra. E a família segue sobre o projeto do céu, revelando ao coração do homem. Levanta homens como Abraão, que as mulheres vão seguir, porque é graça de Deus, presença de Deus. Levanta-nos, Pai, levanta-nos como homens cheios do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre esses homens que estão aqui nessa noite, Espírito de Deus, uma nova estação sobre a vida espiritual deles. Uma nova estação sobre a vida espiritual deles. Toda mornidão, toda apatia, toda frieza, toda religiosidade baixa, seja agora banida no poder do nome de Jesus. Ateie o fogo do Espírito. Homens, levanta as mãos, se posicione para beber da fonte, para beber da fonte. Seja ativado, seja cheio do Espírito Santo. Santifica, Jesus, as mentes agora. Toque nas mãos dos teus filhos, santifica os olhos, quebra a pornografia, quebra a masturbação, quebra, Deus, a infidelidade, quebra a promiscuidade, quebra a mentira, quebra a corrupção. Espírito Santo de Deus, e levanta homens santos, sim, santificado pelo Senhor, que se levanta na sua casa e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito de Deus, o Senhor está aqui neste lugar. Eu não sei se você já está percebendo o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na vida de homens. Ele está restaurando a fonte. Ele está restaurando o canal que vai conduzir à fonte. Nós estamos orando aqui pelos homens, mas na verdade o impacto vai vir sobre mulheres, vai vir sobre filhos, vai vir sobre netos. Por isso, homem, seja cheio a ponto de transbordar da presença de Deus. Espírito Santo, eu quero declarar homens que vão receber dons do Espírito, homens que vão receber dos dons do Espírito, homens que vão receber dos dons do Espírito, homens que vão receber dos dons do Espírito, batizados com o Espírito Santo e com fogo, batizados com o Espírito Santo com fogo. Nós declaramos sobre essa geração, sobre esses homens, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Espírito de Deus, e você que é solteiro também, meu irmão, Jesus já está te posicionando. Toda quebra de autoridade que você viu nos seus pais, que você viu dentro da sua casa, Jesus está restaurando o seu posicionamento. Jesus está restaurando a sua identidade. Oh, Espírito de Deus, 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 clame, 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 clame. Ei! Minhas guerras, Espírito Santo, Deus derrama, meu Deus, sobre a vida desses homens uma autoridade nova. Derrama sobre eles uma unção nova, um despertamento do alto. Oh, Espírito Santo, eleva a tua presença. Oh, declare. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado. Espírito Santo, Espírito Santo. Parece que estou cercado. Espírito Santo, eu quero. Agora, na autoridade do nome de Jesus, os homens casados aqui, vocês vão ao encontro agora das suas esposas, como profeta, como aquele que bebe da fonte e derrama do céu sobre a sua casa. Você vai ao encontro da sua esposa agora e vai orar com ela. Você vai orar por ela. Pode ir, pode sair do seu lugar.
Você, se a sua esposa não estiver aqui por algum motivo, estenda as suas mãos aí em direção à sua casa. E você que talvez não é casado, já começa a orar pela sua família futura, isso mesmo. Já começa a orar, meu irmão. Espírito de Deus, e ore, meu irmão. Ore com ousadia. Isso, pode voltar. Espírito Santo, mulheres que estão aqui sem o seu esposo, ore essa palavra sobre a sua casa agora. Estenda suas mãos onde tiver o seu esposo. Talvez ele não está aqui, mas Jesus vai pegá-lo lá onde ele estiver. Vamos ver sobre o profético, meu irmão. Vamos ver sobre a voz de Deus. Espírito de Deus, e a bênção. Oh Jesus, a família. Isso, ore pelos filhos. Chama os filhos para perto. Ore pela esposa. Coloque a mão, marido, na cabeça da sua esposa. Coloque a mão sobre a vida dos seus filhos. Ore, abrace, declare, use a autoridade. E de noite, Jesus, o reino espiritual é regido por palavras. Palavras são sentenças. Então libere palavras de bênção sobre a sua casa. Libere um tempo de crescimento espiritual sobre a sua família. Libere um tempo de santidade como nunca viveu o seu lar. Libere uma palavra de presença manifesta de Deus sobre a sua casa, de paz, de alegria, de harmonia, de glória de Deus. Que as casas sejam tomadas pela glória de Deus. Jesus! Espírito de Deus. Vamos dizer sobre a nossa geração. Você pode cantar agora que a bênção. Declare isso, famílias. Declare isso. Isso é palavra de Deus. Isso é um versículo. Declare. Família. E teus filhos. Declare. Teus filhos, de teus filhos, que a bênção.